Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, estamos aqui nós novamente, né? Bom, hoje a gente vai estar falando sobre uma questão aí que meio que cai que nem a música, né? Vamos dizer assim. Quem aí não gosta de dançar, né, gente? Pois é, hoje no nosso quarto dia de apresentação, a gente vai falar da dança. Bom, vamos lá então, né? Pra quem não me conhece ainda, pra quem não tá acompanhando, hoje é o primeiro vídeo às vezes, né? Quem tá me vendo aí pela primeira vez, meu nome é Jaqueline, eu sou estudante do curso de licenciatura em artes visuais da Uninter. E eu estou apresentando aqui através desses vídeos, né, o meu estágio supervisionado no formato de extensão de ensino fundamental, tá? Esse plano, né, de ação, esse plano de aula que eu criei é referido a 5 linguagens das artes. Até agora a gente já viu essa quarta linguagem que a gente tá vendo, então falta só mais uma, que vai ser abordada amanhã. Hoje, no caso, a gente vai estar passando sobre essa questão da dança, né, que todo mundo aí eu garanto que conhece, que todo mundo já viu, que gosta de dar uma dançadinha de vez em quando, né, porque todo mundo gosta. E eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês também da parte da história da dança, o que é importante trabalhar a dança na sala de aula, a BNCC relacionada à dança também, tá? Então eu vou estar passando toda essa questão aí para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar ali nos comentários, eu já respondo para vocês. Bom, e vamos lá, né, para mais um dia de apresentação. Bom, gente, a dança, ela, como a música, como as artes visuais, como o teatro, como qualquer outra linguagem artística, ela tá mediante a gente desde lá de trás, né? Então ela tá vindo aí com a gente aí na parte dessa parte da dança, ela vem com a gente desde lá da pré-história já. Então, ó, tem muito tempo de dança aí, né, nesses anos todos. A dança, ela é considerada, inclusive, uma das expressões artísticas mais antigas. Então, ela chega até a ser um pouquinho mais antiga do que a música, inclusive, né? Ela é uma expressão muito, muito considerada, muito antiga, que vem se passando de geração para geração, geração para geração, e vem se modificando a cada mês, a cada ano, a cada dia, né? No caso, antigamente a gente via um determinado termo de um tema de dança, hoje a gente já tem um tema completamente diferente, completamente extrapólico, né? Que vem extrapolando aí os limites, vamos dizer assim, vem passando cada vez mais, né? Vem modificando, vem mudando, vem gerando novas formas, novos jeitos e tudo mais. Bom, como eu já falei, ela estava com a gente, né? A dança, na questão, ela tá presente no nosso cotidiano, no nosso meio, né? Desde a pré-história. Porém, na pré-história, ela não tinha bem o que ela é hoje, né? Vamos dizer assim, uma expressão artística, né? Antigamente, a dança, principalmente nessa parte aí da pré-história, o pessoal dançava pela vida, né? Pela sobrevivência. Que é bem interessante, né? Meio como um ritual, né? É bem engraçado essa questão, né? Da gente observar, ler aqui, nossa, pela vida, pela dança, e hoje a gente dança pra se divertir, né? Pra se expressar, né? Através dela. Porém, essa história foi se passando, né? E tudo mais. Daí chegou a um determinado período na Grécia. Então, na Grécia, essa atividade da dança, né, ela ajudava nas lutas, olha bem pra vocês verem, gente, nas lutas e na conquista da perfeição do corpo, que eu havia falado pra vocês, né, ó, lá no primeiro vídeo nosso lá de artes visuais. Se você que tá assistindo ainda não viu, corre lá pra ver que tá bem legal também. Nesse nosso primeiro vídeo dessa parte da dança, né, ele mostra, né, sobre as artes visuais, a dança e tudo mais, ele mostra muito como que principalmente na parte de escultura, né, que eu havia falado lá atrás para vocês nesse primeiro vídeo, como que a escultura, principalmente na arte grega, ela visava a perfeição, então visava qualquer vinco na pele, qualquer detalhe
eles estavam lá minuciosamente fazendo, sabe? Na Grécia, essa questão da Grécia, do belo na Grécia, é muito visada mesmo, muito, muito, muito. Já na Idade Média, né, a dança, ela se torna profana, ou seja, ela meio que é bloqueada, né, meio que é barrada. Só que ela vem ressurgir mais pra frente, depois só no Renascimento. Mas isso eu vou estar exemplificando aqui pra frente pra vocês. Fica aí que eu vou explicar melhor. Porém, uma coisa que eu achei bem interessante aqui pra estar explicando pra vocês é que a dança, assim como as artes visuais, a música e o teatro, que compõem as 5 linguagens da arte, todas elas acompanham a mesma evolução. Então, olha que legal, gente. Essa arte aí tava com a gente desde lá do início, né? Desde lá da pré-história. E foi passando de geração, passando, mudando, tendo novos conceitos, novas formas de visão, novos jeitos de ver as coisas, né? Ver o mundo, vamos dizer assim, até os dias atuais. Porém, as 5 linguagens, as 4, né, no caso, que é a dança, a música, o teatro e as artes visuais. Essas 4 linguagens, gente, elas foram passando aqui com a gente até os dias de hoje. Então, elas vão meio que acompanhando a mesma evolução, o que é bem legal, né? Porque, por exemplo, as artes visuais, elas começaram com quadros e hoje estão... minto, na verdade, né, gente? Elas começaram lá nas cavernas, né? Lá nas pinturas rupestres, que eu falei pra vocês. E hoje, elas estão dentro da tela do celular aqui, ó, que eu estou gravando aqui, né? Elas estão dentro da tela, elas estão dentro da tela do computador, né? Tipo, aqui, ó, no alcance das nossas mãos. Então, isso é muito legal. Da mesma forma que, por exemplo, que eu falei, a música, os instrumentos naquela época, a flauta era feita de osso. Hoje em dia, nossa vida, né? Existem instrumentos aí que são maravilhosos com 1001 funções, né? Vamos dizer assim. A parte da dança também, como eu acabei de falar, que eu vou falar ainda mais pra frente também, ela é uma coisa que antigamente eles dançavam pra sobrevivência, hoje é uma coisa pra diversão, pra tipo uma festa, alguma coisa assim, pra uma expressão artística mesmo, né, e tudo mais. Então, olha como vai mudando essa questão, né, essa coisa assim, o teatro mesmo era uma forma de expressão antigamente de, como eu falei, né, em arenas lá, meio que na improvisação e tudo mais. Hoje em dia também acaba sendo uma forma de expressão pra gente, né, pra gente conseguir tá vendo tudo certinho, tá entrando nesse mundo mesmo, né, da fantasia e tudo mais. Bom, eu vou estar falando aqui agora um pouquinho pra vocês, gente, sobre os diferentes períodos da dança. Que a dança ela tem muitos períodos, né? Como eu acabei de falar, ela sofreu muita modificação até os dias de hoje. Então ela tem desde lá da dança primitiva até a arte contemporânea, que é a arte de hoje em dia, né? A dança de hoje em dia, vamos dizer assim. Mesmo assim, ela ainda tá sofrendo modificação o tempo todo, né, gente? A gente pode ver aí nos clipes que o pessoal tá lançando hoje em dia, em tudo mais. A questão da culturalidade está presente aí também hoje, né? Como assim, na música eu também falei muito dessa questão da cultura, que na dança eu também vou falar um pouco. Vocês vão ter que me ouvir falar um pouquinho ainda de cultura, porque ela é muito presente, né? É uma coisa muito minuciosa, assim, que remete mesmo à cultura. E é isso que é legal, porque, por exemplo, uma dança que você tá na sua cultura, no meio ali em que você tá vivendo, meio que todo mundo conhece aquela dança, depois você aprende alguma outra coisa, daí todo mundo quer aprender também, sabe? É uma coisa bem legal, é uma coisa que vai passando mesmo de pessoa para pessoa, de geração para geração, e assim vai indo, né? É super bacana essa questão aí também. Bom, então vamos lá para os diferentes períodos, né? Antes que eu desembeste falar mais aqui. A dança, ela começou lá na dança primitiva, né? Então, lá na Idade da Pedra, lá atrás, né? Então, o homem, ele dançava pela sobrevivência, como eu já havia falado anteriormente. Ele dançava para sobrevivência, para a natureza, em busca de mais alimentos, água.
e também como forma de agradecimento. Então a dança era como se fosse um ritual para agradecer, por exemplo, agradecer o alimento, agradecer a água, né, que eles tinham a chuva, né, a famosa dança da chuva, vamos dizer assim. Então, esses rituais aí, eles vêm, essa dança, para eles eram considerado um ritual, né, um ritual muito, vamos dizer assim, muito respeitado no caso, né, porque é a cultura deles, acaba entrando nessa questão da culturalidade, é a cultura deles, né, a cultura daquela época que eles tinham. Porém, esses acontecimentos, olha que legal, gente. Esses acontecimentos eles eram retratados através das pinturas rupestres. Então, os acontecimentos eles eram registrados nas paredes, né? Ó, belezinha. E em forma de desenho, né? Porque era a forma de comunicação deles. O desenho era a forma de comunicação. E que eles, depois de muito tempo, eles ficaram conhecidos como as pinturas rupestres. E a gente tem acesso até hoje, em algumas cavernas aí espalhadas pelo mundo, pinturas realmente desse período ainda, né? Dessa época. Então foi o que eu falei lá no vídeo das artes visuais, né? Através do desenho, a gente tem muita forma de expressão, né? Vamos dizer assim. Através do desenho a gente consegue se expressar, a gente consegue mostrar o que está acontecendo, a gente consegue estar comunicando algo a alguém, né, sem o uso da palavra, o que é mais legal, né, que através do desenho a gente consegue se comunicar como eu tô me comunicando aqui com vocês por palavras, por exemplo. Então, isso é super bacana. Depois dessa parte da dança primitiva, vem a questão das danças milenares, né, que daí elas englobam algumas partes, que é o Egito, a Grécia, a Roma e a Idade Média, tá? Então, vamos dar uma esmiuçada aqui, belezinha. No Egito, a dança do Egito era ritualística e tinha características sagradas. Ou seja, o pessoal dançava para os deuses em casamentos e em funerais. Então, a dança era mais ou menos nessa parte, ela não era como uma forma de diversão, que nem é pra gente hoje, por exemplo. Então, nessa época, nessa época no Egito, né, a dança ela tinha essa função, né? Ela tinha a função sagrada, né? Então, se dançava em casamento, se dançava para os deuses, se dançava em funeral também, né? E tudo mais. Já na Grécia, a dança originou-se de rituais religiosos, né? E preparava fisicamente os guerreiros. E geralmente, na Grécia, sempre essas danças eram feitas em grupos, né? Então, na Grécia era muito difícil ser individual, era sempre em grupo. Além de, né, tá aqui presente de novo os rituais religiosos, né, que já foi citado tanto na dança primitiva quanto na dança do Egito. E agora também na Grécia, essa questão dos rituais, né, e tudo mais. Porém, a dança, ela é uma forma de expressão que você usa o corpo, certo? Então, você vai dançar, você vai movimentar seu corpo. Por conta disso, na Roma, a dança entra em decadência. E ela só vai voltar, né, a recuperar a sua importância no Renascimento. Mas isso aí eu vou explicar daqui a pouquinho também, tá? Então, gente, tipo assim, ó, durante esse tempo aí, né, e tudo mais, na Idade Média, mais ou menos, a dança, como todos os outros movimentos artísticos também, porque todos eles tiveram essa decadência, né, essa queda, mais ou menos. Ele sofreu um retrocesso. Por quê? Principalmente a dança, que utiliza o corpo como forma de expressão, ela era considerada profana. E por conta disso, acabava sendo meio que banida, né? Então, por conta disso, ela caiu em decadência e ela ficou aí meio escondidinha durante um período. Porém, no Renascimento ela volta com tudo. A dança volta no Renascimento com tudo. E é apreciada pela nobreza, tá? Então daí ela não era, vamos dizer assim, que não era uma dança para todos, né? Era mais essa parte da nobreza que tinha o acesso a essa parte da dança. Ela toma um aspecto social e torna-se mais complexa. Então antes eles faziam os rituais religiosos para os deuses como forma de expressão, né? Mas não tinha vamos dizer assim,
não tinha uma complexidade, era mais livre, né, vamos dizer assim. Já no Renascimento, passa a ter estudos específicos, né? Então a dança começa a ser estudada. Então, para você dançar, você tinha que estudar ela, né? E feito por pessoas e grupos organizados. Daí que surge o famoso balé. Então, o balé ele surgiu aí no Renascimento, né? Logo depois que na Idade Média, quando ela é meio que considerada profana, ela deixa de ser, vamos dizer assim, utilizada, né? Ela não é mais dançada e tudo mais. E ela vai começar ela volta depois no Renascimento como essa forma de, como o balé que a gente conhece hoje, né? E tudo mais. Porém, a partir do Renascimento, ela passa de ser uma atividade lúdica, de divertimento, para uma forma mais disciplinada. Então, o que acontece, né, gente? Antes, como eu acabei de falar, ela era uma atividade mais lúdica, que visava mais a expressividade, né, a religiosidade, a dança para os deuses em rituais e tudo mais. Porém, depois desse período, ela para, depois que ela dá essa pausa, né, durante a Idade Média e o Renascimento, ela dá essa sumida, né, ela dá essa parada, e a hora que ela volta com muitas modificações. Então ela volta literalmente com tudo, né? Vamos dizer assim. Dessa forma, é isso que eu acabei de expressar, né? Que eu acabei de falar. Então ela volta mais disciplinada. Então, para você dançar, você tinha que estudar para dançar. Ela tem mais. Ela se torna mais complexa, né? E tudo mais. Porém, no século XVII, é considerado o grande século do balé. Por quê? Ele sai dos salões, né? Então antes ele era só meio que no salão lá, né? E tudo mais. O pessoal dançava e tudo, só que era mais no ambiente fechado, né? Vamos dizer assim, em salões e tudo mais. Só que daí ele se transfere para palcos, ou seja, com plateia. Então, para apresentações mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, ele provoca mudanças na maneira de se apresentar, né? Surgindo assim os espetáculos de dança. Então, através desse balé e tudo mais, dessas apresentações de dança, começa a mudar, começa a vir outras formas de se apresentar, outras formas de se expressar, né? E tudo mais. E a dança volta de novo a fazer parte dessa cultura, né? Volta a fazer parte dessa manifestação artística, né? Ela volta com tudo mesmo para ficar agora. Logo após a parte do Renascimento, vem o Romantismo. O Romantismo, ele é absorvido pelo balé. Por quê? Até aquela época, falava de histórias de fadas, bruxas e feiticeiras. Então, daí, por conta disso, eles procuram tá recuperando a harmonia entre o homem e o mundo. Muito assim, sabe? Bem complexo esse período, né? E tudo mais. Mas a dança continua ainda como forma de expressão e tudo mais. O balé continua presente, né? Nesse período também. Ele começa a se modificar depois quando surge a dança moderna, né? Porque a dança moderna, ela é uma negação da formalidade do balé. Então a dança moderna ela veio para brigar com o balé, né? Vamos dizer assim. Os movimentos corporais da dança moderna, eles são muito mais explorados, né? O balé ele era bem mais recatado, mais tranquilo. Já com a dança moderna, esses movimentos corporais ficaram mais explorados e existe um estudo das possibilidades motoras do corpo humano, né? Então, com a dança moderna que veio com essa parte da dança moderna, acaba que surge um novo contexto aí de dança, né? Surge uma dança mais libertária, uma dança um pouco mais fluida, né? Vamos dizer assim, uma dança mais dançada. Que o balé ele era bem mais clássico, bem mais calmo, né? Bem mais tranquilo. A dança moderna, ela vai se basear em quê, né, Jaque? O que a dança moderna se baseia, gente? Ela se baseia principalmente nos sentimentos, tá? Então, qualquer um pode provocar
por exemplo, esse sentimento, sabe? Abrindo espaço para qualquer possibilidade de dança, que foi o que eu falei. Ah, eu posso fazer uma dança um pouco mais lenta, ou então eu posso fazer uma dança um pouco mais rápida. Aqui meio que abriu espaço para essa diversidade de dança, sabe? Então qualquer um pode dançar, qualquer um pode se expressar através da dança, qualquer um pode curtir a dança, né? Vamos dizer assim, usar mais a expressão corporal e tudo mais para dançar, o que tinha sido banido lá atrás, né? Vamos dizer assim. Então, é uma coisa muito. É uma história que vai, tipo, começou lá no primórdio com um ritual e veio, até que chegou aí na dança de hoje, né? Porém, ainda antes da dança moderna, né? Depois da dança moderna, no caso, ainda me vem a dança contemporânea. O que é a dança contemporânea, gente? Qual que é a diferença da dança contemporânea para a dança moderna, Jaque? Certo. A dança contemporânea é a dança de hoje, vamos dizer assim. Hoje a gente está no período da dança contemporânea, basicamente. Então, tipo, a dança continua em constante mudança. Isso é fato, né? A gente vê dia a dia essa mudança aí na dança, nas formas de se dançar, no tanto que o pessoal, as pessoas estão buscando esse conhecimento da dança, porque elas buscam mesmo, né? Elas vão atrás de aprender a dançar, de se divertir e tudo mais. Então a dança contemporânea, ela fica mais mais evidente, né? Por quê? Ela deixa de ter uma estrutura clara e preocupa-se com a transmissão de conceitos, ideias e sentimentos. Então ela se preocupa mais com essa parte de transmissão de conceitos, ideias e sentimentos do que a parte da estética, que era a preocupação lá de trás, né? Na parte nas outras danças, né? Principalmente a do balé, que a estética da dança teria que ser perfeita. Então, eles se preocupam aqui mais com essa parte de conceito. Então, por exemplo, a transmissão de conhecimento. Gente, forma de expressão, as ideias e sentimentos, é a forma de expressão. Então, eu consigo me expressar através da dança. Até que existe muito tipo de dança aí, que dança livre mesmo, que o pessoal adora, que para eles mesmos se expressarem, mostrarem as suas culturas, suas raízes, né? E eu acho isso incrível, acho que sim, deve ser trabalhado dentro do contexto escolar também, porque é através desse jogo, né, dessa dança, desse jogo de dança, né, que eles vão tá se misturando, vão estar aprendendo novas possibilidades, vão estar conhecendo o próprio corpo, as suas fraquezas, os seus pontos fracos e fortes, né, vamos dizer assim. Então eu acho que essa parte do conhecimento da dança, ela é muito importante também. Ela é uma linguagem muito importante dessa da arte, né? Uma por ser uma linguagem artística das mais antigas, né? Porque lembra lá no início, né? Uma arte, uma linguagem que está presente aí por muito tempo, né? E vamos dizer assim que se ela está presente por muito tempo e até hoje ela ainda é muito contemplada, é porque ela é muito boa. Porque muita coisa se perde com o passar dos anos, né, e tudo mais, e a dança continua ali, ó, firme e forte na raiz de todo mundo. Então eu acho que isso daí é uma coisa que veio pra ficar e ela vai ficar mesmo, mudando a cada dia, mas ela vai ficar. Na década de 1960, gente, como uma forma de protesto ou rompimento, né, com a cultura clássica. Então a dança moderna, ela tem esse rompimento com a cultura clássica lá de trás, né, que era da parte do Renascimento, né, e do Romantismo. Ele tem esse rompimento. E a dança contemporânea é uma explosão de movimentos e criação, né? Então a pessoa vai lá, ela mexe o braço, ao mesmo tempo mexendo o braço, mexe a cabeça, mexe o pé, mexe o ombro e vai mexendo tudo, sabe? Até que sai uma dança lá que o povo adora e viraliza, por exemplo. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Em questão de música também, né? Música, dança e tudo mais, tem muito essa questão aí. Mas Jaque, como é que eu vou usar isso na sala de aula? Muito simples, gente. Da mesma forma com que a pessoa fez, do que os alunos fizeram uma música, na parte que eu citei a parte da música, na mesma parte que eu expliquei que os conceitos da música, né, e tudo mais, para estar constituindo uma
estar construindo uma música, né, para eles construírem uma música com ritmo, com duração, com timbre e tudo mais, a mesma coisa pode ser feita aqui. Então, pode ser demonstrado para os alunos alguns trâmites aí, né, da dança, algumas técnicas da dança e tudo mais, para que eles mesmos constituam uma coreografia. Imagina que legal misturar um passo de valsa com um passo de samba, com um passo de sertanejo, de forró. Imagina só, ia virar uma loucura, mas ia ficar legal. Então, daí é uma possibilidade para eles estarem soltando a criatividade, né? Tipo, saindo da casinha mesmo, vamos dizer assim, e indo atrás de buscar esses novos conhecimentos, essas novas formas de expressão, uma nova forma de criação. Tá aí, eles iam criar um roteiro, inclusive, porque não dá pra só pensar, falar, não, vou fazer, ir lá e fazer. Você tem que criar uma base, né? Por exemplo, para mim estar falando com vocês, eu estou utilizando um slide para me basear. Então, eles também teriam que estar usando um roteirinho ali para falar, não, agora não vai fazer esse passo, agora é esse, agora é aquela música, agora é essa, agora é essa, e assim por diante. Então, é uma forma para estar trabalhando com essa parte da dança dentro da sala de aula, por exemplo, né? E vai estar abordando muito essa questão aí da diversidade cultural, do multiculturalismo e tudo mais, né? Além disso, a dança contemporânea, ela não tem uma técnica diferente do balé lá de trás, né? Que o balé, ele era conduzido através de técnica, né, gente? Você tinha que ter a técnica para levantar o braço, você tinha que ter a técnica para mexer a mão, você tinha que ter a técnica para ficar na ponta do pé, tudo belezinha. Com a dança contemporânea já não tem mais isso. Agora a dança contemporânea, ela não tem uma técnica pré-estabelecida. Então todos os tipos de pessoa pode praticar, tá? Não tem distinção de pessoa, todo mundo pode participar, desde criança até os mais idosos, né, e tudo mais. Eles podem participar aí da dança, podem dançar à vontade. Além disso, né, a dança ela traz muitos benefícios aí pra gente também, né, que eu vou estar falando daqui a pouquinho. Mas é muito legal essa questão, né, da gente estar sempre em busca aí de estar conhecendo um pouquinho, né, e tudo mais. Bom, eu trouxe aqui pra vocês agora um pouquinho de novo, de alguns sons, tá? Eu peguei algumas melodias, né, sobre alguns tipos de estilo de dança. Então, é mais para ouvir mesmo o som, né, que vai estar transmitindo. E eu vou estar citando aqui para vocês alguns estilos de dança. Ó, por exemplo, tem a questão do balé. O balé, gente, o que que o balé ele vai trazer? O balé ele já traz uma melodia bem parecida com aquela que eu passei para vocês na aula, no vídeo da música, referente à música clássica. Então, o balé ele é um pouco mais clássico também. Então, ele vai trazer uma música um pouco mais lenta, ó, como essa daqui, por exemplo. É uma música bem calma, bem lenta, no qual eles vão tendo as técnicas, né, para fazer os movimentos do balé. O que acaba sendo bem legal, né? Porque a nossa dança do balé é maravilhosa, né? Para quem desempenha ela, é completamente cheia de técnica e habilidades, né? Vamos dizer assim. Então eu acho bem legal para quem consegue, para quem se desempenha nessa dança, né, em fazer ela. E ela tá aí até os dias de hoje. Muita gente hoje pratica essa dança. É muito bem. Dança muito bem, né? Tem todo o meu apoio, aquelas. Porque é uma dança muito difícil, literalmente. O balé ele é bem complicado, bem complexo. Como a gente já viu, ele tem muita técnica. Ele tem muita. O balé ele vai ter muita complexidade, né, nos passos, nos movimentos, a delicadeza do movimento, né, e tudo mais. Além disso, gente, outro estilo musical também que é bem comum aí, né, e tudo mais, da dança é o sapateado. O sapateado ele é muito legal também, ele faz um ritmo muito bacana, acaba entrando aí na parte da música, que daí seria esse daqui, ó. Olha que legal o som que faz durante a dança do sapateado. Como vocês podem ver, o sapateado, né? O que caracteriza o sapateado? É o sapato, né? Um sapato preto, geralmente, e embaixo com duas placas de metal mesmo, de ferro,
que daí quando eles têm contato com o piso, geralmente de madeira, ele faz esse som do sapato. E daí mistura com o restante da coreografia, né, gente? Que geralmente não é só na parte do sapato, né? Geralmente sempre tem uma coreografia diferente. Geralmente é muito ritmada as coreografias de sapateado. Que geralmente o pessoal, eles fazem todo padronizadinho, tudo bonitinho, sabe? Então, todo mundo dança junto, todo mundo interpreta junto, todo mundo tá no mesmo tempo, no mesmo ritmo, na mesma forma, fazendo tudo certinho, todo mundo junto. Acho uma belezinha. Além disso, desculpa. Além disso, tem alguns outros estilos, né? Tipo o bolero, o samba, né? Que a gente já tá meio mais acostumado, mais familiarizado, né? Que são excelentes também. São, vamos dizer assim, o samba, né? Ele é brasileiro como a gente, então ele veio mesmo pra ficar e ficou, literalmente. Ele cai nessa questão da dança contemporânea. Por quê? O samba, ele não tem, vamos dizer assim, você tem que ter esse ritmo de passos para sambar. Não necessita. Você consegue, por exemplo, você está tocando um samba, você consegue dançar esse samba sem ter essa questão vamos dizer assim, né, da parte da técnica, né, da técnica pré-estabelecida. Você não tem uma técnica pré-estabelecida. Você dança, se diverte, solta a imaginação, né, e é isso que é importante, né, se divertir acima de tudo. Além disso, né, gente, ainda a gente pode estar colocando aí o forró, que o forró ele tem também maior parte das pessoas gostam, conhecem e dançam mesmo, né? E aí entra também a questão da cultura, né, gente? Que agora eu vou falar um pouquinho. O que que acontece? A cultura, ela tá presente na questão da dança também. Lembra no vídeo anterior, lá na parte da música, que eu falei sobre o Alfredo Volpi, do quadro das bandeirinhas que remetem à festa junina? A festa junina, ela é dançada, gente. A quadrilha, a famosa quadrilha, ela é dançada. E essa dança da festa junina, né, a dança da quadrilha, ela vem de geração para geração. É uma coisa que veio passando lá dos meus tataravós, para meus bisavós, para meus avós, para meus pais e agora para mim. Do mesmo jeito que eu vou continuar passando essa tradição, né? Todo mundo conhece a festa junina, todo mundo adora a festa junina, né? Vamos dizer assim. E remete mesmo àquela questão que eu falei, né? Aquela de você olhar para um quadro e já vinha aquela cena na sua cabeça de você dançando a festa junina, por exemplo. Então, entra aí a questão da dança, da culturalidade da dança, da transmissão de conhecimento de geração para geração, que também é de suma importância, né? Outra parte, o forró. O forró entra nessa parte também. Por quê? Entra na parte do sertanejo, que a gente conversou também na parte da dança. Geralmente a vestimenta dessa parte de festas de forró, mas assim, é sempre o chapéu, o cafivela, camisa xadrez, a bota, né, que é muito usada, as bandanas também, o pessoal gosta bastante. Então essa questão, né, o cavalo, vamos dizer assim, a parte de cavalo rodeio também entra nessa parte. E querendo ou não, né, é parte de culturalidade, é coisa de cultura isso daí. Que, tipo, vai passando também de geração para geração e tudo mais, e vai transmitindo, né? Por exemplo, o pai ensina a filha a dançar, a filha depois vai dançar com outras pessoas e acaba ensinando outras pessoas também. Então, é mais ou menos essa questão da culturalidade que é bem bacana. O samba é carnaval, né, gente? Dançar no carnaval e tudo mais. Então é uma delícia e tudo mais, essa questão da dança, da cultura, né? Eu acho sim que tem que ser levada para frente, né? Essa questão, vamos dizer assim, porque ela é de suma importância, ela não pode acabar, a dança não pode acabar de jeito nenhum. Além disso, né, tem outros tipos de dança, né? Por exemplo, a dança de salão, que nem, por exemplo, uma salsa, um bolero, o famoso a valsa, né? Vamos por aí. São danças que são danças mais clássicas, né? O tango, né?
todo mundo adora. Então tem toda essa questão aí também, né, da culturalidade, da técnica. Tem algumas danças, por exemplo, as danças de salão, o tango, o bolero, até mesmo o forró, né? Às vezes tem um ritmo, né? Tem uma técnica para você estar seguindo, mas isso não te impede de te incrementar alguns passos ali no meio. Isso não impede você de soltar a imaginação, de se soltar lá também. Não é que nem no balé, que é aquele passo e é aquele passo, principalmente na época do Renascimento, né? Que, tipo, era aquilo, era uma técnica, você não podia sair daquilo, né? Agora, hoje não, hoje você consegue misturar o balé com outra dança, por exemplo, e tudo mais. Então, mais ou menos esses estilos, né, que eu falei, o balé, o sapateado, o bolero, o samba, o forró, a dança de salão, o jazz, a dança de rua. Gente, a dança de rua. A dança de rua, ela tá muito presente. O que que é a dança de rua? É um rap, é um hip hop, é tudo mais. É aquela parte que eu falei pra vocês lá nas artes visuais e na parte da dança, né, da música também. O que que é a dança de rua? Dança de rua é aquela coisa que mistura, tipo, o universo urbano, né, com a vestimenta, com a parte de pedra, né, do asfalto mesmo, muro, grafite e tudo mais. É uma parte da cultura deles também. Então tem toda essa questão aí da culturalidade também nessa parte, que eu acho muito legal também, para essa parte aí do ritmo de passos dele, né? É uma dança totalmente livre, né? O pessoal pode usar e abusar, né? Vamos dizer assim. Bom, a dança, como eu falei que eu ia explicar ali atrás, ela tem muitos benefícios. E quais são esses benefícios, né? Olha, a dança, ela pode ser uma forma de liberar energia. Então, dançando, você consegue liberar estresse, consegue se divertir, consegue literalmente liberar mesmo. É uma forma de se expressar, então você consegue se expressar através da dança. Por exemplo, eu vou fazer uma peça teatral. Ok, só que durante a peça eu vou inventar uma dança. Perfeito. Você consegue se expressar através dessa dança e tudo mais. E é uma coisa que você vai levar isso aí pra vida, sabe? A dança, ela não tem, vamos dizer assim, não tem limites mesmo. Na dança contemporânea hoje não tem limites. Então, através da dança, você se expressa, você comunica, você sonha, você estuda e você cria. Por quê? Eu posso estudar uma dança, criar uma dança, eu posso ver uma dança e pensar, falar, nossa, ficar meio que sonhando com aquela dança, falar, nossa, eu vou fazer um jeito de dançar essa dança aqui no meu jeito, né? Vamos dizer assim. E assim por diante, você consegue tá tendo, vamos dizer, uma vasta aí, né? Uma vasta possibilidade, né, de expressão aí através da dança. Eu acho que é muito legal essa forma de expressão, porque daí você consegue colocar você mesmo, sabe, no patamar da dança e se imaginar dentro dela, né? Então, eu acho que é super legal essa questão aí também. Bom, agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a dança, só que de acordo com a BNCC. Como eu já falei, né, eu estava citando aqui a BNCC e como que ela vem, né, se posicionando de acordo com as 4 linguagens da arte, né. A BNCC, ela é um documento, né, como eu já expliquei para vocês nos outros vídeos, vou estar só dando uma esmiuçada agora só para dar uma relembrada, né, uma refrescada. Então, a BNCC é um documento que veio com competências e habilidades, né, para igualar o ensino, tanto em escola pública quanto em escola particular. E ela traz nessa parte da arte as 4 linguagens, as 5, na verdade, né? Que ela engloba mais uma linguagem. Então, nessas 5 linguagens, né, que entram todas as linguagens que eu tô passando nesses vídeos para vocês, ela vai vir toda essa questão aí ela vai esmiuçar cada uma delas. Então, por exemplo, a dança, de acordo com a BNCC, ela vem para articular os aspectos sensíveis. Então, esses aspectos sensíveis relacionados ao movimento, né? Então, ela vem para articular os aspectos sensíveis e formais do movimento, né? Ao seu próprio contexto. Então, é isso que eu falei. Então, ela vem para você conhecer
passar para os alunos, né, para passar dentro da sala de aula, para o aluno conhecer o seu corpo, conhecer o movimento, conhecer o jeito, quais são os seus pontos fortes e fracos, ver o que ele consegue, o que ele não consegue. Os alunos, então, eles vão problematizar e transformar essas percepções, né, acerca do corpo e da dança. E daí, por meio de arranjos que permitem novas visões de si e do mundo. Então, através da dança, eles vão ter novas visões, novos contextos, novos ares, né, novas formas mesmo de se expressar, né, fazendo com que eles consigam ter essa diversidade, né, mesmo, vamos dizer assim. Além do mais, né, os diferentes movimentos corporais e a sua relação com o pensamento. Então, o que é legal? Durante a dança, o aluno ele vai ter que pensar, né? Vai ter que pensar que passo que ele vai fazer, como que ele vai fazer, se ele vai usar algum instrumento para fazer esse passo, né? O frevo, que tem o uso da sombrinha, né? Vamos supor. Ou então ele vai utilizar alguma outra coisa, só vai ter ele com mais gente. Então, tudo isso daí é uma coisa que ele vai problematizar na cabecinha da gente, né? A gente vai problematizar, vai contextualizar, vai pensar, vai fazer e vai criar um jeito, né? Uma forma para tá desempenhando essa relação aí, né? Com o pensamento e tudo mais. O que é excelente, porque a gente exercitando o pensamento, né? Acaba sempre tendo uma aprendizagem mais significativa, né? E tudo mais. Bom, então, como eu passei para vocês, a dança, ela esteve presente, né, no nosso meio, né, desde os primórdios. Porém, ela só foi inclusa no sistema de ensino mediante os parâmetros curriculares nacionais, que foram homologados em 1998, tá, gente? Então, a dança tá aí no nosso meio desde lá da pré-história, mas ela só veio para dentro da escola mesmo em 1998, com os parâmetros, que foi quando lançou, que eu falei para vocês na história da arte, né? Foi quando meio que veio também a parte da lei de diretrizes e bases, né, e tudo mais. Então, mais ou menos nessa faixa etária aí, mesmo que ela começou a ser usada na escola, né, ser implantada na escola também. Anteriormente, desse período de 98, a dança, ela era só vista na escola por meio de festividade e atividade extracurricular. Ela não tinha uma posição fixa na escola, não, é isso, isso, isso. Ela era bem limitada, assim, né? Mais para festividade e atividade extracurricular. E a dança foi se atualizando também, né? Como eu fui falando, e se tornou hoje uma área do conhecimento. Assim como as artes visuais, a música, né? O teatro, tudo mais. A dança hoje também é considerada uma arte do conhecimento. E por conta disso, ela entrou como uma das linguagens da arte. Então, sendo assim, né? Ela está presente no contexto escolar e pode ser utilizada na escola sem medo, sem preocupação, porque ela vai desenvolver muito a percepção dos alunos, né? Porém, a dança na escola, ela não precisa ser vista como uma representação técnica. Ah, já, como é que é uma representação técnica? Não, eu vou te ensinar a dançar forró. Não é isso. Tipo, a dança na escola ela tem que ser vista através dessa parte da culturalidade. A técnica, ela entra sim, né? A técnica, ela tem que estar presente lá na escola. Porém, não como essa forma de técnica. Tipo, não, eu vou te ensinar a dançar balé aqui agora. Não é bem assim, né, gente? A dança na escola, ela vai vir mesmo para tá botando o aluno, né, em movimento, vamos dizer assim, para tá movimentando o aluno, mostrando para ele os diferentes tipos de dança, as diferentes técnicas, o que difere uma da outra. É mais ou menos essa questão que quer entrar. Porém, a gente nessa parte engloba teoria e prática. Ah, Jaque, mas de que forma que a gente engloba teoria e prática? Por exemplo, eu vou falar hoje sobre um tema de dança do forró. Então, por que a gente não faz uma xilogravura, que nem eu passei ali atrás no teatro? Entendeu? Que é uma coisa que é relacionado, mas assim, nesse termo de cultura, né, e tudo mais.
Ou então, tipo, eu vou passar uma coisa de dança clássica. Beleza, então vamos ver alguns vídeos ou alguma coisa assim, usar a tecnologia a nosso favor também, né? Que é até uma das linguagens da arte, ela veio para englobar a tecnologia no ensino. Então, vamos usar a arte, a tecnologia a nosso favor, vamos ver alguns vídeos relacionados a isso, para ver como que era essa questão da técnica do balé lá atrás, por exemplo, né? Então, é uma coisa que você consegue ir incrementando muito com os alunos, fazendo com que eles vão sempre buscando esse conhecimento, né, essa técnica, vão conhecendo o corpo, vendo o que eles preferem, que tipo de dança, que tipo de forma, né, e tudo mais. Porém, não é visando a técnica mesmo, né, ensinar aquela dança no aluno, por exemplo. O objetivo, né, é criar encaminhamentos para que o aluno busque e descubra suas próprias possibilidades de movimentação, que foi o que eu acabei de falar agora. Então, o que, que a dança vai proporcionar? Ela vai pegar, você vai mostrar uma técnica, sim, né, claro, vai explicar, por exemplo, a técnica do balé, a técnica do forró, do samba, né, e tudo mais, a questão da culturalidade. E o aluno, ele pode querer procurar e tudo mais, e ele vai ver as suas próprias possibilidades de movimentação. Por exemplo, eu quero fazer uma dança que dá um salto, assim, ó, de ponta cabeça. Mas eu não consigo. Ele pode ir buscando métodos para ver se ele consegue aprimorar o corpo dele para fazer aquele salto. Então, é uma coisa que, tipo, a dança, ela vai contribuir nesse caso. Agora, o que que a dança, né, ela tem a ver com o... O que que a dança ela vai ter a ver com a arte visual, né? Vocês devem estar me perguntando. Como é que a gente pode integrar essas duas linguagens aí, né, gente? Tem uma obra de Hélio Oiticica que chama Os Parangolés. Essa obra ela é muito legal. Por quê? Os parangolés ela é uma espécie de capa. Então, que se veste, né, com texto, foto, cor, tudo muito certeado, né, tudo muito, muito colorido, muito alegre, né, e tudo mais. Só que a mesma, ela vai servir como uma obra de ação multissensorial. Então, como assim, né, gente? Nossa, Jaque, mas agora você falou grego pra mim. A obra dos parangolés, ela vai ser uma obra que ela vai fazer o seguinte. Ela vai meio que transformar, né, ela vai transformar a parte do espectador, né, que seria a parte que o espectador estaria vendo, né? E ele vai colocar esse espectador como o artista. Ele vai colocar ele na posição da obra, né? Vamos dizer assim, ele vai colocar o espectador como obra. Nossa, Jaque, mas como assim? A obra dos parangolés, ela só acontece com a participação. Se não tiver participação do público, essa obra não vai ter, vamos dizer assim, não vai ter o mesmo sentido, né? Basicamente. Então, toda essa parte do Parangolé, ele veio para isso, né? Para criar essa interação com o público, né? Principalmente, para ter essa interação e dar a chance deles de participantes, né, de atuantes na atividade criadora, o que é muito legal, porque muitas poucas obras que têm essa participação, sabe, do artista, do artista não, perdão, do espectador, né, de quem tá vendo a obra. E nessa obra dos parangolés, sim. E os parangolés, eles costumam dançar, né, costumam ter movimentos, né, durante a obra. Então, quem vai fazer, eles fazem toda essa parte de movimentação, o que acaba sendo muito legal também. Então, a gente pode estar integrando essa parte das artes visuais com a dança através dessa obra muito famosa de Oiticica na escola, porque é muito simples de estar se fazendo, como eu passei na parte do teatro, a parte de figurino, né, e tudo mais, a gente pode estar construindo junto com os alunos e com materiais de fácil acesso, tipo TNT, né, e tudo mais, que é coisa simples. Porém, né, eles vão estar aí inseridos nesse universo aí legal da dança e artes visuais integradas. Bom, gente, hoje
nesse vídeo foi passada essa parte, né, então, da dança. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da minha explicação. Se ficaram com alguma dúvida, gente, pode me perguntar ali nos comentários, que eu já vou que eu já respondo tudo certinho pra vocês. No final de cada vídeo, né, que é o que eu passo, a gente sempre faz um na prática. E hoje, o na prática de hoje, né, vai ser a parte de construção do de mobile, que também é uma questão que visa muito a questão do movimento. Por que eu escolhi os móveis? Os móveis, eles visam muito essa parte do movimento mesmo, sabe? De se movimentar, por exemplo, se você tá numa posição e outra pessoa tá aqui na lateral, eu não tô vendo o que essa pessoa tá vendo e essa pessoa não tá vendo o que eu tô vendo. Então, tipo, essa questão aí é muito legal. E como que a gente pode fazer os móveis, Jaque? Porque mobile é complicado. A gente pode fazer os móveis da seguinte forma, que eu vou deixar um vidinho aqui, né, como sempre, da minha criação. No meu caso, eu utilizei a obra dos girassóis, de Van Gogh. E como que eu vou fazer esse mobile, né? Através de um pedestalzinho de madeira, eu vou estar pendurando os girassóis como se fosse o vaso. E embaixo vai ter o vaso também, né, tudo mais, só que numa releitura diferenciada. Isso daí vai fazer o quê, gente? Vai remeter a uma obra das artes visuais, porém com essa questão do movimento, que está presente na questão da dança. Por quê? Por ele estar pendurado, né, nesse coisinho de madeira, ele não vai ter sustentação de ficar fixo, ele vai ficar solto no ar. Então, se bater um vento, ele vai se mexer. Se eu dar uma balançadinha na madeira, eles vão se mexer todos, entendeu? Então, por exemplo, se tiver alguém vendo esse mobile comigo, eu vou estar vendo o girassol de uma posição, só que essa pessoa vai estar vendo de outra. Então, por isso que eu falo, o que eu vejo não vai ser a mesma coisa que ela vê. Por exemplo, sendo assim, né, gente, fica super legal. Eu vou fazer os girassóis de papel mesmo, usando cartolina, né, amarela, e linha de pesca, que é a linha transparente, pra tá amarrando, e um pedestalzinho de madeira em cima, um pequeno gravetinho mesmo de madeira, só pra tá dando a sustentação necessária para tá pendurando ele depois. E através desse do ganchinho para pendurar, né, os girassóis vão ficar soltos embaixo, o que vai representar a obra dos girassóis, né, com o elemento principal, que são os girassóis, mas numa releitura. Lembra que eu falei de releitura lá atrás? Que releitura não é cópia. Então eu posso pegar um elemento e transformar esse elemento em outra obra, por exemplo, que é o que eu vou fazer aqui no meu videozinho daqui a pouco. Então, gente, tipo, quando vocês forem pensar em releitura, alguma coisa assim, é legal pensar também em obras diferenciadas. Por exemplo, eu vou pegar um quadro, né, uma pintura, e vou transformar ela num mobile. Então, olha que bacana, né? Vai ser duas linguagens completamente diferentes, que vão ter relação com a dança por conta do movimento, e ainda uma releitura que vai estar relembrando um artista muito nomeado, né? Bom, gente, hoje foi isso. Eu espero que vocês gostem do videozinho que eu vou deixar aqui do mobile, da construção do mobile, né? Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Podem entrar em contato comigo através dos comentários, que eu vou estar sanando todas as dúvidas. Tchau, tchau e até amanhã, gente!